Aí. Bem-vindos ao curso de Administração Eclesiástica. Eu sou o pastor Hamilton, sou pastor da primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Paysandu. E na primeira aula eu já apresentei a minha família, apresentei a minha formação. Hoje nós vamos trabalhar a segunda aula. Na última aula eu falei sobre o conceito geral de administração e hoje eu vou falar sobre a administração eclesiástica. A definição do termo, extraído das Escrituras Sagradas, administração eclesiástica, vem do oikonos, do original grego, e a melhor explicação para esse termo grego é oi, a ideia de casa, e nomos, que vem de normas, lei, regras, e a ideia deste termo etimológico, conforme Strong, é administrar uma casa, administrar um organismo, administrar um grupo, administrar uma assembleia, uma igreja e etc. Conceito sobre administração à luz das Escrituras Sagradas é o conceito de mordomia, que também é uma palavra derivada de oikonomos, E olhando para as Escrituras Sagradas, no Velho Testamento, este termo tem o sentido de do administrador da casa, aquele que cuida, que lidar com os afazeres, que distribui as tarefas dentro de uma casa. Um bom exemplo no Antigo Testamento é o José, que administrava a casa de Potifar, era o mordomo da casa de Potifar, aquele que cuidava de todas as tarefas, aquele que distribuía todas as funções de uma casa, de um palácio, do que seja. Moisés também, administrando o povo de Deus, dando a eles as tarefas, as atribuições para cumprir o objetivo desejado. No Novo Testamento, o oikonomos, ele ocorre 20 vezes. Lucas, por exemplo, capítulo 16, versículo 1 a 17, ele vai citar por várias vezes o termo oikonomos como o mordomo, o administrador injusto, Lucas, ele também dá ao termo doulos as mesmas atribuições, aquele trabalhador que cuida, que administra, que se preocupa, que faz com que tudo dentro da casa esteja organizado. O trabalhador que se dedica para manter a casa organizada. E o sentido que Strong dá a oikonomos, doulos, é trabalhador que cuida das coisas do seu senhor como um mordomo, mantendo tudo em ordem e fazendo com que tudo aconteça da melhor forma possível para o convívio do rei, para o convívio do seu senhor, para o convívio dos seus líderes dentro da casa, dentro do palácio e etc. Uma explicação popular para a administração eclesiástica, dentro do termo oikonos, é através do pensamento paulino. Talvez Paulo consiga esclarecer melhor a administração eclesiástica. Paulo fala como, dentro de uma visão de administração eclesiástica, como o apóstolo, aquele que cuida das coisas do Senhor, aquele que cuida da casa de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, Tito capítulo 1, versículo 7, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Ou seja, Paulo está tratando sobre o assunto de administração eclesiástica, atribuindo aos líderes, atribuindo aos oficiais, aqueles que trabalham, que se dedicam para o reino de Deus. Paulo utiliza muito o oikonomos
nas suas cartas, e a ideia de Paulo é bem essa mesmo, é mostrar que aqueles que trabalham para o Senhor precisam trabalhar com dedicação e com organização. Então aquele que exerce a obra do Senhor, ele precisa ter muito bem elaborado em sua mente que ele administra para Deus. Por isso ele precisa ser um bom administrador, conhecer de administração e levar tudo aquilo que o Senhor nosso Deus colocou nas mãos dele para administrar com o máximo de sabedoria e de dedicação. Por isso também a importância da administração eclesiástica dentro da teologia. Eu posso ser um administrador secular, mas eu preciso entender que dentro da administração eclesiástica eu não faço nada para mim. Eu não faço nada para atingir os meus próprios objetivos. Porque o objetivo final da minha ação, do meu gerenciamento, do meu planejamento tem que ser engrandecer o dono da casa. E no caso nosso, dentro da teologia, eu administro aquilo que é de Deus, com a sabedoria vinda de Deus, através da sua palavra. Qual é a tarefa da administração eclesiástica dentro do reino de Deus? É organizar aquilo que é de Deus, é gerenciar o povo de Deus, é liderar o reino de Deus, é cuidar com zelo da obra de Deus, é fazer a obra de Deus com amor e comunhão. Dentro do termo ali, que eu fiz questão de citar, koinonia, que é união, que é todo mundo estar junto, realizando com sabedoria aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu gosto muito quando eu trato sobre o assunto de administração eclesiástica dentro da igreja, de utilizar o exemplo de Davi. Davi estava dentro da casa do seu pai. Ele não era o dono das ovelhas, ele era o pastor das ovelhas. Por isso que quando Samuel vai até a casa de Davi, lá na casa do seu pai Jetro em Betel, aonde que Davi está? Davi está no campo, na cidade de Belém, cumprindo a sua tarefa como pastor. Ou seja, ele estava cuidando do rebanho, mas as ovelhas pertenciam ao seu pai. Ou seja, nós estamos cumprindo a tarefa, gerenciando o povo de Deus, liderando o reino de Deus, cuidando com zelo a obra que é de Deus, com muito amor, com muita sabedoria e, claro, com as técnicas necessárias dentro da administração eclesiástica. Afinal, as ovelhas não são minhas, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja pertence a Deus. Nós só somos escravos, doulos, só somos mordomos, aqueles que cuidam da casa do seu Senhor. Uma reflexão sobre a administração eclesiástica é que Deus escolhe e confia a homens, líderes, mordomos, ministros, para construir e edificar a sua casa. Eles administram seus negócios domésticos. E ali está o grande prazer, de ser um administrador do reino de Deus. Foi Ele que nos escolheu e para isso nós precisamos cumprir a nossa tarefa com todo carinho, com toda dedicação do mundo. Eu gosto muito desta aplicação atribuída a 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Ou seja, nós somos mordomos. Tudo que fazemos, não fazemos para trair o foco, não fazemos para trazer glória para nós mesmos, não fazemos para o nosso próprio benefício. Pelo contrário, trabalhamos para o Senhor e cumprimos o nosso chamado,
como Paulo mesmo vai dizer que para cumprir este chamado, ele abriu mão de muita coisa, ele sofreu muita coisa, por isso ele podia naquele que o fortalecia. Ou seja, ele só realizava porque o Senhor o fortalecia. E tudo o que ele fez em sua vida aqui nessa terra foi para glorificar o nome do Senhor, ao ponto de dizer: quem me livrará deste corpo de morte? Eu não sei se você conhece a tradição romana, mas o corpo de morte era dado a quem tinha uma dívida muito grande com o império. Então era amarrado no corpo daquele endividado um cadáver. Ele tinha que seguir o resto da sua vida com um cadáver amarrado ao seu próprio corpo. Por isso que Paulo diz assim: quem me livrará deste corpo de morte? Ou seja, eu tenho um ofício, eu tenho um legado, eu vou cumprir o meu ofício, eu vou cumprir o meu legado. Por mais difícil que seja, eu entendo, eu sou um mordomo, um escravo, um trabalhador, estou cumprindo o meu chamado diante de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 9, para mim essas duas palavras, esses dois textos bíblicos esclarecem o termo administração, ou definem mesmo o termo administração eclesiástica, né? Esclarecer toda a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, eu estou administrando aquilo que o Senhor me revelou. E, claro, né, para Paulo é um grande privilégio poder cumprir este ofício. Nessas duas passagens, a ênfase de Paulo é que o pastor, o líder, quem seja este, é alguém que cuida das coisas de Deus. O pastor, segundo a IPRB, a igreja cuja eu tenho a honra de fazer parte, ele possui funções privativas e atribuições que, quando são desenvolvidas, demonstram que está sendo um bom administrador, um bom mordomo dos bens que pertence ao Senhor. Eu só cuido com todo o carinho, com toda a sabedoria do mundo, utilizando tudo que eu posso como recursos para glorificar o nome do Senhor, meu Deus. Então, um pensamento muito prático sobre administração eclesiástica é que eu tenho que cumprir as minhas funções. E quais são as minhas funções dentro do reino de Deus, dentro desta casa? Administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar casamentos religiosos com efeito civil, orientar e supervisionar a liturgia na igreja, que eu sou líder, que eu sou pastor. Se você é líder de um departamento, essas funções cabem em você. Se você está envolvido com a liderança em qualquer segmento dentro da sua igreja, você também precisa cumprir as suas funções, estar muito consciente das suas atribuições. Você precisa ter um bom relacionamento com Deus, orar, cuidar, apacentar o povo de Deus, exercer as suas funções com zelo, orientar, superintender as atividades da igreja a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância, à adolescência, à mocidade, bem como os necessitados, aflitos, enfermos e desviados, exercer juntamente com os outros presbíteros o poder coletivo de governo. Então, na prática, são essas funções que nós devemos cumprir dentro da administração eclesiástica. Ou seja, o Senhor me escolheu para ser um administrador e eu preciso cumprir com todo carinho, com toda a dedicação do mundo, estas funções pela qual eu fui escolhido. O Senhor me escolheu para cumprir essas funções e eu preciso exercer cada uma delas com todo o carinho do mundo. Uma
depende completamente da outra. O domínio do assunto é importante, né? Superintender as atividades é importante, mas também orar é muito importante. Me preocupar com as doutrinas cristãs são importantes. Ter zelo é muito importante. Me dedicar para os novos convertidos, para as crianças, adolescentes, mocidades, necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Eu sei que muitas vezes nós canalizamos a nossa atenção, canalizamos a nossa força, aquilo que queremos fazer, muitas vezes tanto a alguns setores, somente algumas funções, e outras funções acabam ficando desguarnecidas, acabam ficando vulneráveis. E a administração eclesiástica, ela dá o start, chama a nossa atenção, né, para olharmos cada uma destas funções, para olharmos que a nossa visão como um administrador da casa de Deus é no todo. Não é assim dentro da nossa casa também? O chuveiro tem que estar funcionando tão bem quanto a torneira do tanque. O portão precisa estar abrindo dentro da casa da mesma forma que a porta tem que estar fechando. Ou seja, dentro de uma casa, tudo precisa estar funcionando perfeitamente. Com os jovens, com as crianças, com os idosos, com os enfermos, estas são as nossas funções dentro do reino de Deus. Nós precisamos ser mordomos do Senhor e nos preocupar com o todo. É importante que na minha igreja venhamos compreender o verdadeiro significado do batismo, o verdadeiro significado da Santa Ceia, ministrar a Santa Ceia mensal, não sei semanal, não sei anual, como é na sua igreja, mas também cuidar com zelo da liturgia todos os dias. Fazer com que todos estejam muito bem organizados, muito bem inteirados sobre o que irá acontecer, para que nada acabe fugindo do objetivo proposto e vire uma tragédia. Então, está aí o objetivo prático, né, na prática da administração eclesiástica. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre as funções fundamentais da administração eclesiástica. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.